Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast que eu irei conversar sobre a camisa que entrou na NBA antes da colocar o New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória do Knicks por 119-81 contra o Celtics em Nova York. Finalmente o Knicks finalizou a série e está classificado para as finais de conferência, a primeira em 25 anos. A última vez que o Knicks foi para uma final de conferência foi em 1999, ou seja, hoje o Knicks fez o seu jogo mais importante do século XXI. Hoje o Knicks fez o jogo mais importante que eu já vi o Knicks fazer em toda a minha vida, e o Knicks correspondeu com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu potencial. Hoje o Knicks jogou demais do primeiro minuto até o último, não deu uma chance para o Celtics sonhar em vencer essa partida. Quando começou essa série, ninguém acreditava no Knicks, ninguém da mídia, ninguém do mundo do basquete, ninguém do mundo da NBA acreditava no Knicks, a não ser a gente, quem torce pelo Knicks e quem joga pelo Knicks, né? Somente nós acreditávamos que o Knicks era possível. Nós vimos cenários onde isso era possível, que era o jogo ficar apertado nos últimos 5 minutos, que aí o Knicks poderia ter alguma chance, e o Knicks conseguiu fazer isso por 3 partidas, porque nessa partida ele nem precisou. Nessa partida o Knicks dominou do início ao fim em sua melhor partida do ano, em sua melhor partida dos últimos 25 anos. Você vai ver muitos torcedores do Knicks comemorando bastante esse jogo, porque foi aquele jogo do Davi contra Golias. Foi esse duelo que foi deslumbrado por todos os analíticos. Conseguir chegar a essa final de conferência é realmente um grande feito. É algo que ninguém esperava. E o Knicks começou esse jogo já ligado na defesa, mas arremessando muito mal. Mas o Knicks começou dominando o garrafão, dominando os rebotes, e mesmo arremessando mal, tinha segundas oportunidades e foi conseguindo abrir vantagem. O Towns carregou o time no ataque hoje, nesse primeiro tempo, no primeiro quarto e no segundo quarto. E o Jaylen Brown carregou o Celtics. O Jaylen Brown correspondeu. Na falta do Tatum, ele carregou o time, porque ninguém do Celtics estava arremessando bem. E isso deve-se graças à defesa do Knicks. O Knicks veio para cima da defesa e não deixou ninguém arremessar livre. O Derrick White, que jogou muito bem o jogo passado, hoje ele não teve vida fácil. Hoje ele terminou com um plus-minus de menos 45. O Knicks não deu nenhuma chance para o White fazer alguma coisa no jogo. Se no jogo passado as pessoas estavam achando que ele era tipo uma mini estrela, não. O Knicks provou que não. Ele só fez aquele tanto de ponto porque o Knicks deixou ele livre o tempo inteiro. No jogo de hoje ele não teve 1 centímetro livre e aí ele não fez nada. O Knicks venceu o primeiro quarto por 26-20, a diferença chegou a ficar mais de 10 pontos no primeiro quarto, e aí no segundo quarto o Knicks dominou completamente. O quarto ficou 64-37, quase 30 pontos de diferença. O Knicks tirou todo mundo que não se chama Jaylen Brown do jogo. A defesa é muito boa e o Towns e o McBride jogaram muito nesse quarto. O Knicks foi realmente impactante. Em um jogo normal a gente já poderia ter falado que o jogo acabou no intervalo, mas como é playoffs e como é o Celtics que pode chover de 3, a gente tinha que acompanhar aí com muito afinco o terceiro quarto e o último quarto. Mas o Knicks continuou dominante. No terceiro quarto o Knicks conseguiu abrir uma vantagem de 41 pontos de vantagem. O Jaylen Brown saiu com 6 faltas. Se o Knicks no jogo passado teve problemas aí de faltas, porque a arbitragem ajudou bastante o Celtics em termos de marcar faltas no jogo passado, no jogo de hoje eles não deram liberdade para o Brown e o Brown saiu com 6 faltas já no terceiro quarto, então o jogo ficou bem tranquilo. O Knicks terminou o quarto por 92-57, em 3 quartos de basquete o Celtics só fez 57 pontos. O Knicks não deixou o Boston sonhar nem um segundo e no último quarto terminou 119-81, como eu falei. O Celtics pôs os reservas já desde o início do quarto. O Knicks demorou um pouquinho para colocar os reservas. O Thibodeau joga na segurança. Os reservas começaram a entrar quando estava faltando apenas 5 minutos para acabar o jogo. Mas o último quarto só foi a sobremesa para a torcida do Knicks, né? A gente só curtiu o último quarto, felizes com o resultado, felizes com a chegada à final de conferência. E agora, finalmente, a gente pode falar do próximo adversário do Knicks. O Knicks vai enfrentar o Indiana Pacers. E o Indiana Pacers é um timaço de basquete. O Indiana Pacers tem um dos melhores elencos da NBA. É um time que consegue colocar aí 8 ou 9 jogadores em quadra e não tem ponto fraco. Todos são muito bons. É um time que aprendeu o ano passado as suas deficiências defensivas e hoje é um bom time na defesa e é um dos melhores times no ataque da NBA. É um time que joga muito rápido
E é um time que vai preocupar bastante em relação ao Knicks, porque eles podem, como eu falei, jogar com 8, 9 jogadores aí na rotação e não sentir nada, enquanto o Knicks está jogando com 7 hoje, porque o Knicks tirou até o Payne da rotação no jogo de hoje. Então o Knicks joga com apenas 7 jogadores e o Pacers com 9. Então eles jogam muito mais descansados que o Knicks. E isso é um grande problema porque o Knicks joga na fisicalidade. É assim que o Knicks consegue mostrar o seu potencial. É assim que o Anunoby e o Josh Hart fazem tanta diferença na defesa para o Knicks, né? O Josh Hart nem é um grande defensor individualmente, mas a maneira como ele joga, a maneira física como ele joga de lutar por todos os rebotes, deixa o adversário sempre na pressão. E contra o Pacers isso não funciona, porque o Pacers roda a bola muito bem quando toca a bola no ataque e joga nessa marcação individual muito forte o jogo inteiro. Então é um adversário muito perigoso, um adversário muito forte e provavelmente é o favorito, porque joga um basquete mais bonito que o Knicks. Mas o Knicks pelo menos vai ter a vantagem do mando de quadra, já que o Knicks ficou em terceiro e Celtics e Cavs estão eliminados, o Knicks vai ter um mando de quadra nessa série, e isso pode ser um diferencial para o Knicks conseguir vencer o Pacers e chegar a uma final de NBA, algo que eu nunca sonhei em toda a minha vida de torcedor do Knicks, algo que pareceu tão distante durante toda a minha vida de torcedor do Knicks, hoje parece possível. Ainda assim improvável, porque o Pacers é favorito, mas possível. E isso realmente é muito gratificante, poder ver o Knicks jogando jogos tão importantes. Como eu disse, esse jogo contra o Celtics foi o jogo mais importante que o Knicks fez no século XXI, e a partir de agora, todo jogo que ele fizer com o Pacers vai ser o jogo mais importante do século XXI. Então, depois de uma temporada assim turbulenta, onde o Knicks nunca pareceu capaz de vencer os melhores times, né? Algo que todo mundo, em qualquer transmissão de jogos do Knicks, adorava falar, que o Knicks não tinha vencido nem o OKC, nem o Boston, nem o Cavs. No final da temporada do leste, o Cavs e o Celtics estão fora. O Knicks venceu o Celtics em uma série de playoff e o Knicks está lá. Então tem que diferenciar aí o que acontece em temporada regular e o que acontece em playoffs. E o Knicks mostrou o seu melhor nos playoffs, o Knicks mostrou a sua força nos playoffs. E semana que vem vai começar a série contra o Pacers. E quando começar, eu estarei aqui comentando, se Deus quiser, uma vitória do Knicks, começar com o pé direito essa série. Não posso deixar de relembrar, nessa partida, Anunoby, Bridges, Towns e Brunson todos fizeram mais de 20 pontos. E quando isso acontece, o Knicks costuma vencer. Eu espero vocês na semana que vem para a gente comentar sobre a final da Conferência Leste. Eu fico por aqui. God bless e good night.